E beleza, a gente resolveu o problema da gravidade. Agora vamos fazer o nosso personagem pular de fato. Como é que a gente faz? Mesma coisa que a gente já fez antes. Basta a gente vir aqui, botar Jet Key Down, por exemplo, Jet Key Down. Jet Key Down basicamente pegue uma entrada de teclado. A gente vai conectar aqui. E qual que seria o teclado? Nesse caso, a maioria das vezes a gente usa espaço para poder definir se o objeto pulou ou não. A gente pode também definir por outras maneiras, por exemplo, W por W. Mas eu vou usar espaço mesmo, que fica mais fácil de explicar depois. E agora a gente vai fazer o nosso personagem pular. No Unity, uma das melhores maneiras de fazer um personagem pular é usando a física de fato, ou seja, um empuxo. Basta arrastar aqui para dentro, Rigged Buddy, e adicionar força. Então basta clicar em adicionar força aqui e a gente já vai ter uma modo de força. Nesse caso, eu não quero adicionar uma força de fato, eu quero adicionar um impulso. Por quê? O impulso basicamente é uma força instantânea que é aplicada sobre o objeto, que é de fato como é que um pulo acontece. É uma força forte que acontece no início e depois ela se dissipa. Bem, agora a gente tem que dizer o Unity quando a gente clicou o espaço de fato. Por exemplo, se a gente conectar direto aqui, nesse caso a gente vai clicar, ele vai aplicar força mesmo a gente não tendo clicado o espaço. Isso não é o que a gente quer que ele só aplica força quando a gente clicar espaço de fato. Então como é que a gente resolve esse problema? E vamos aplicar um novo node. Nesse caso basta arrastar daqui mesmo, que ele vai gerar um bool a partir dessa saída aqui. Nesse caso a gente vai criar usando o branch. O que é o branch? O branch basicamente ele pega um valor booleano e transforma em duas saídas. Ou se a saída for verdadeira, ele faz tal coisa. Se a saída for falsa, ele vai fazer outra coisa. Que é basicamente o que a gente quer fazer aqui. A gente quer que aplique força apenas quando o teclado for pressionado. Ou seja, quando a gente clicar na tecla espaço, de fato o nosso personagem pule. Então basta a gente conectar aqui, né? Para manter o fluxo. E quando for verdadeiro, quando a pessoa realmente clicar espaço, a gente adiciona em força. Então vamos lá. Vou colocar play no nosso objeto de novo. Nosso personagem está caindo. E quando eu clico o espaço, nosso personagem pula. Bem legal. Bem, nosso personagem já está andando, está feliz, não, ele já consegue ir para qualquer lugar e tudo mais, só que ainda tem um problema. Se a gente clicar várias vezes espaço, você vai perceber que nosso personagem vai para além. Isso não é o que a gente quer. Nosso personagem, ó, sumiu da tela. Não está mais aqui entre nós. Então o que a gente faz para a gente não fazer o nosso personagem espaço toda vez que a gente clica espaço? Basicamente, a gente tem que detectar se o nosso personagem está no chão ou se o nosso personagem não está no chão. E isso basicamente tem várias formas de você fazer. Nesse caso eu vou usar o Raycast. O Raycast basicamente é como se fosse um raio que sai do nosso personagem. Um raio invisível, tá? Um raio invisível que sai do nosso personagem em direção para baixo. Se ele estiver próximo de algum objeto embaixo dele, quer dizer que ele está próximo do chão. Então quer dizer que ele pode pular novamente. Se não tiver nenhum objeto embaixo dele, quer dizer que ele está no ar. Então não faz sentido você permitir que o personagem pule novamente. Então é basicamente dessa forma que a gente vai fazer o nosso personagem detectar se tem um objeto embaixo dele ou se não tem nada embaixo dele. Vamos primeiro adicionar um Raycast. Como é que a gente faz um Raycast, Fernando? A maioria dos Raycast é feita a partir da própria física do objeto. Então a gente pode simplesmente fazer cast aqui. Escrever cast, que eu acho que ele já vai aparecer pra gente. Nesse caso a gente está usando o Box Collider, a gente tem que lembrar disso. Como a gente está usando o Box Collider, a gente tem que usar o cast do Box Collider. Nesse caso eu vou usar um aqui. Deixa eu ver o que vai melhor. Nesse caso eu vou usar o physics2d.boxcast. E aí ele já mostra todos os parâmetros que ele aceita, tá percebendo? Origem, tamanho, ângulo, direção e tudo mais. Então é isso que a gente vai usar mesmo. Beleza, já temos o nosso boxcast aqui. E a gente vai definir agora os parâmetros dele. Nesse caso, a origem do nosso objeto. Qual é o nosso objeto? O nosso objeto é esse personagem aqui, então a gente basta selecionar ele mesmo. Então basta a gente puxar aqui. Get position. Aqui, get position, achei. E beleza. A gente adicionou o nosso get position aqui no boxcast. E agora a gente precisa definir o tamanho. Nesse caso, a gente já tem um tamanho pré-definido pelo próprio Box Collider. Se você perceber aqui, o nosso Box Collider tem 0,2. Então basta copiar os valores aqui dentro. E 0,25. Beleza. Nesse caso, eu estou usando a minha configuração, na de vocês vão configurar na configuração de vocês, ok? Ângulo não precisa mexer. Direção, a direção que esse raio vai estar definido. Perceba que aqui é X, então se for menos 1, o raio vai para lá, se for mais 1, vai para cá. Agora na segunda opção aqui, nesse caso, se for menos 1, vai para baixo, se for mais 1, vai para cima. Nesse caso, a gente quer que o Raycast vai para baixo, a gente quer detectar o primeiro objeto que vai para baixo de fato.
botar -1 aqui, nesse caso, né? A distância de detecção. Nesse caso eu quero que pelo menos 1 para baixo para ver se tem um objeto por baixo. Vamos testando os valores que a gente vai vendo como é que ele se sai, ok? E agora essa última opção aqui é o Layer Mask. Lembrando que como a gente está criando um jogo no modo 2D, os objetos da cena não funcionam mais por modo de... como é que eu posso dizer? Ele não funciona mais do jeito tradicional no Unity, ele funciona através de layers. Ou seja, existe uma layer que está na frente da outra, que tem uma outra layer que está na outra mais da frente e assim por diante. Nesse caso a gente precisa criar uma nova layer que permita que o nosso objeto esteja colidindo de fato com o chão. Então vamos primeiro criar uma layer que seja, por exemplo, o chão de fato, para a gente detectar o chão. Como é que a gente faz isso? Bem simples, a gente vai clicar aqui no nosso chão. Nesse caso seria esse objeto chamado 2 aqui. E eu vou adicionar uma nova layer nele chamada chão. Eu vou chamar chão mesmo. Não, GD. Vou chamar de GD, que é ground. Detecção de ground. Beleza. E agora a gente já tem a nossa layer chamada chão. Primeiro tem que selecionar ela, né? Pronto. Agora ela é layer ground. E aqui no Layer Mask a gente vai puxar para poder, de fato, dizer qual que é essa layer. Opa. Nesse caso a gente vem aqui. Vou clicar Layer. Layer Mask. Layer Mask literal. E a gente vai definir qual que é a layer que a gente está se referindo. Nesse caso aqui aparece o nosso GD, que nesse caso aqui é a layer que eu acabei de criar. Nesse caso a gente já terminou de configurar o nosso Raycast, agora só falta a gente setar ele de fato para detectar isso. Como é que a gente faz isso? Perceba que ele tem esse sinalzinho aqui que parece ser um alvo, né? Esse aqui é o nosso Raycast acontecendo. Então basta a gente puxar a linha e você vai perceber que o primeiro da lista que já aparece pra gente é o Raycast do Hit 2D. E nesse caso ele aparece várias opções aqui que a gente pode pegar. Nesse caso a primeira opção é geral, ele pega tudo que o Raycast estiver se referindo. Que é o que a gente pode usar aqui nesse caso. Perceba que ele vai pegar o ponto anormal de onde foi a colisão, a distância, a fração, o collider, assim por diante. Nesse caso a gente quer ver o collider. Por quê? O collider é o que de fato vai fazer o nosso personagem bater no chão. Então é isso que a gente está querendo detectar. Que é simplesmente verificar se o objeto, se existe um objeto naquela região. Nesse caso é só verificar not equal. O que é o not equal? O not equal basicamente é uma função booleana se um objeto não é igual a outro objeto. Se ele não for igual ao objeto, então é verdadeiro. Que é basicamente o que a gente precisa. A gente precisa saber se tem um objeto embaixo. Se não tiver objeto, então ele não pode pular. Se tiver um objeto, então ele pode pular. Basicamente isso. Então aqui do função B a gente pode simplesmente definir nu. Por que nu? Porque a gente sabe que a distância, assim que nenhum objeto estiver dentro dessa distância, não vai ter nenhum objeto. Logo ele vai estar setado como nenhum. Então a gente precisa colocar esse valor como nenhum também, ok? Então basicamente é só adicionar um valor null aqui, ó. E beleza. Esse novo branch vai definir... Perceba que esse aqui acontece apenas se for verdadeiro. Então esse aqui ele vai primeiro detectar se for verdadeiro. A partir do momento que for verdadeiro, ele vai ter que detectar se um objeto, nesse caso, tem um objeto embaixo do nosso personagem. Então basta a gente conectar aqui com o verdadeiro também, ó. Perceba que ele ficou laranja. Isso porque a gente não conectou nada nele. Quer dizer que se a gente der play agora, esse aqui vai dar erro porque não tem nada sendo o valor evoluindo como entrada, perceba. Mas assim que a gente conectar, ele já vai falar que está tudo certo. Aí, ó. Beleza. E agora é bastante conectar. Então só recapitulando o que está acontecendo aqui. Que talvez vocês podem estar já perdidos. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente pega uma entrada de teclado do espaço. Ou seja, toda vez que o pessoal clica espaço, ele vai emitir um sinal. Nesse caso, um sinal booleano. E o que sinal? Quando clicar, o que ele tem que fazer? Bem, ele tem que adicionar uma força ou um impulso para cima. Mas não sempre. Ele só pode emitir esse impulso apenas se tiver um objeto embaixo dele. Como é que a gente detecta um objeto? Bem simples, a gente usou nesse caso aqui o Raycast. O Raycast permite a gente verificar se tem um objeto embaixo do nosso personagem. Como é que a gente fez? Bem, basicamente a gente pegou a nossa Boxcast, que seria o collider do nosso objeto, e lançou um raio para baixo. Se ele dentro de 1 metro. Se ele detectar que existe um objeto chamado ground, que esteja na layer ground, e que esteja a 1 metro de distância, quer dizer que ele já está... O nosso objeto já está na distância perfeita para poder pular. Caso não tenha nada abaixo de 1 metro, ou seja, quer dizer que o nosso objeto está no ar, ou seja, o nosso personagem está no ar, ele não pode pular de novo porque ele está voando, não tem como ele pular no nada. Então basicamente é essa a configuração que a gente fez. E quando a gente clicar play, deixa eu botar o nosso personagem um pouco mais para baixo aqui, porque ele está sobrevoando ali, e a gente já está voando para um lado para o outro, e agora eu consigo pular. Perceba aqui, ó.
Não funciona mais. Isso porque a gente está detectando para ver se tem um objeto embaixo dele. A partir do momento, vocês podem até perceber aqui no gráfico que ele mostra os estados atuais, como é que estão. Perceba que ele só vai detectar a partir do momento que a gente clicar realmente de espaço, ó. Ele está detectando, ó. Mas ele não vai pular mais alto que isso, porque simplesmente o nosso objeto não está detectando nenhum objeto embaixo dele quando a gente clica espaço, ó. Cliquei 2 vezes, ó. Cliquei de novo. Perceba que ele não foi, porque não tinha nenhum objeto embaixo desse personagem. Então é basicamente desse jeito que funciona o Raycast e como é que a gente faz um sistema de entradas para poder fazer o nosso personagem pular. Só que não sei se vocês estão percebendo, mas o nosso personagem tem um problema, que ele não se vira. E também não está aplicando animação nenhuma no nosso personagem. Isso é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Nas próximas aulas a gente vai aprender um pouco mais de como é que funciona um Bolt e como é que faz algumas configurações mais interessantes para a gente poder deixar o nosso joguinho mais interessante. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima. Fui!